Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, você que nos acompanha nesse grupo de oração Jesus, o Bom Pastor. Nesse grupo de estudo, Jesus, o Bom Pastor. E vamos estar partilhando hoje, a gente vai estar estudando hoje sobre a Palavra de Deus. Uma palavra que vai me dizer para mim, para você, o quanto é importante as opções que a gente vai tomando pela vida, os caminhos e principalmente o destino a que tudo isso pode nos levar. A gente pode alcançar a salvação, a condenação, e Deus fala muito claro para a gente. E nós vamos refletir hoje sobre a parábola do rico e Lázaro, que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Que você possa fazer a sua leitura aí da Bíblia, do Evangelho. São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Para que a gente possa estar estudando. Nós não vamos ler aqui, mas vamos refletir sobre essa parábola. Estudar sobre ela. E uma parábola muito clara, muito simples, que vai nos falar sobre as vidas de uma pessoa muito rica e uma pessoa muito sofrida, muito miserável. É o rico e Lázaro. O rico não cita o nome dele. E Lázaro, um nome que a gente foi estudar, a tradução, significa Deus ajuda. E esse rico vive ali num lugar de muito luxo, roupas finíssimas, que a palavra mesmo nos diz, muita comida, bebida, e ele vivia uma vida assim, muito farturenta, muito cheia de luxos, e que ele vivia para aproveitar todas essas coisas. E ali na porta daquele rico estava lá Lázaro, um pobre coitado que tinha chagas, era uma pessoa miserável, uma pessoa que sofria muito, como a palavra nos diz, e que até os cães lambiam as suas chagas, e ele desejava ardentemente poder aproveitar pelo menos as migalhas que caíssem da mesa do rico. Estavam ali o rico e o pobre. Infelizmente, a vida continuou assim. Aquele rico não abriu os olhos para poder amparar aquele pobre. E aquele pobre viveu a sua vida toda dele na miséria. E aconteceu o quê? Que um morreu e o outro morreu, e dali os caminhos foram muito distantes uns do outro. Jesus vem nos falar que aquele rico foi condenado e o pobre foi levado ao céu pelos anjos, estava lá no seio de Abraão, como estava vivendo lá no céu, experimentando aquela bênção que ele recebia da salvação que Deus lhe dava. E ali diz a Escritura que o rico via lá no alto Lázaro, que era o pobre coitado, e ele ia e pedia naquele momento, pedia a Abraão, que estava ali do lado de Lázaro, pedia para ele: Pai Abraão, pelo menos peça para que o Lázaro possa molhar a ponta da minha língua, porque aqui eu estou sofrendo muito. E aí a gente vê como as coisas mudaram. Aquele rico achava que estava experimentando o céu aqui na terra. Achava que não precisava de mais nada, mas ele esqueceu que tudo isso aqui é passageiro. Ele esqueceu que se ele não construísse um caminho para ele alcançar o céu, se ele não buscasse, se ele não se esforçasse para ganhar o céu, aquilo que ele estava passando aqui iria se acabar um dia. E isso aconteceu. O pobre coitado do Lázaro alcançou a salvação, estava lá,
no seio de Abraão, estava experimentando a presença de Deus, dos anjos, dos santos e a vida eterna toda pela frente em plenitude, enquanto que o pobre nesse momento se tornou o pobre coitado, que era o que era o grande lá atrás, na vida terrena, se tornou o pobre coitado, porque estava experimentando os tormentos do inferno. Gente, e doía muito no coração daquele homem, doía muito no coração daquele homem. E ele chegou e falou para Abraão: Pai Abraão, peça para que seja enviado, peça para alguém ir lá, enviar, falar alguma coisa para os meus irmãos, que eles estão no mesmo caminho, porque ele tinha outros irmãos, e eles vão chegar aqui, a vir ao mesmo lugar que eu estou. Aí Abraão vai e fala: não vai adiantar nada. Não adianta ninguém voltar, nem se ressuscitasse um dos mortos para ir lá avisar para eles, não adiantava. Se eles não escutaram os profetas, não escutaram tantos que anunciaram, não adianta. Infelizmente, eles não vão mudar de vida para poder alcançar o céu. Gente, e que nós possamos refletir justamente sobre isso. Preste atenção. Quantas vezes alguém me anunciou para você, e infelizmente a gente não muda de vida. Aquele rico tinha a chance. Enquanto aquele homem estivesse ali na porta dele, Lázaro estivesse ali na porta dele, ele tinha a chance. Tinha a chance de quê? De alcançar a salvação através dele ter misericórdia para aquele coitado, e aí sim Deus teria misericórdia para com ele. E não adianta, isso é muito claro, a palavra, são vários trechos da Sagrada Escritura que nos fala sobre isso. Com o peso que fores medido, serás também medido. A misericórdia que você tiver com o seu irmão, você terá misericórdia de Deus. E é assim, a misericórdia de Deus será de acordo com a misericórdia que eu terei também com os meus irmãos. E aquele rico teve a chance. E eu tenho a chance, e você tem a chance de ter essa misericórdia, de exercer essa misericórdia para com o seu irmão. E a chance dele passou, não tem mais volta. Ele é muito claro, não adianta. Abraão é muito claro explicando sobre isso. Não adianta. Infelizmente, existe um abismo muito grande entre o céu e o inferno. E se você não alcançou o céu lá na terra, não vai ser agora que você vai alcançar. E é assim mesmo. Infelizmente, a partir do momento que você vai para o inferno, ali não tem volta, não tem como. Do mesmo modo que se você for para o céu, pronto, não tem volta. Ali você vai alcançar a salvação, a vida eterna. Claro que nós sabemos de outra realidade, mas nós não vamos entrar nisso aqui agora, que é a questão do purgatório. Mas assim, bem claro, quem for para o purgatório está tendo uma purificação para poder entrar no céu, mas ele tem a salvação garantida. A partir do momento que ele vai para o purgatório, claro que não é nada legal, nada bom estar no purgatório, que ele vai ter um sofrimento, e é muito clara a palavra que se purifica o ouro e a prata com fogo, da mesma maneira nós. Então, que a gente possa lembrar, purgatório, bom, ótimo, graças a Deus teremos o céu, mas os tormentos virão para poder purificar aquela alma, mas o inferno não tem volta. Então, voltando à parábola, ele vem nos explicar que existe esse abismo. Então, a chance que o rico tinha era em vida, e ele não abriu o coração para Deus. Aquele momento que o pobre está ali à sua porta, na pessoa de Lázaro, era próprio Deus que tocava na porta do coração daquele homem para ver se ele acordava, para ver se ele tivesse naquele momento misericórdia, tivesse compaixão para aquele irmão, mas infelizmente ele não tem. Então, que nós possamos saber disso, que nós possamos estar atentos a isso e abrir os nossos olhos para isso. Deus nos fala através do nosso irmão, nos fala através do padre na Santa Missa, nos fala através das Escrituras, quando a gente está lendo a Escritura, nos fala através de pequenas coisas e principalmente nos fala
através daqueles que necessitam da nossa ajuda. Aí Deus não fala, Deus grita. E nós devemos escutar esse grito de Deus. Nós devemos dar atenção a esse Deus que nos fala. Naquele momento que Lázaro estava ali, Deus estava falando com o rico e ele não escutou. Por quê? Não era problema nenhum. As riquezas dele não era problema nenhum. A igreja nos ensina isso, a escritura nos ensina nisso. O problema é a falta de compaixão, a falta de misericórdia, a falta de zelo pelos pequeninos que Deus tanto ama. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos e escutar o grito de Deus, os nossos ouvidos, escutar o grito de Deus, escutar o anúncio das coisas de Deus, porque senão nós vamos estar igualzinho a esse rico. Nós vamos estar igualzinho esse rico que só se importava com a sua vida. E era uma pessoa que a gente pode até tentar entender que era uma pessoa até que boa. Por quê? Era uma pessoa assim que tinha o seu lado bom. Por quê? Lá na hora que ele estava no inferno, com quem que ele se preocupou? Com a sua família. Meu irmão e minha irmã. Naquele momento, ele sentiu o que iria acontecer com a sua família. E aí o que aconteceu? Doeu o coração dele. A alma dele, naquele momento, sentiu uma tristeza e pediu para que fosse anunciado a eles que se eles continuassem com aquela vida, a mesma coisa ia acontecer. Que você possa se atentar, que eu possa me atentar e nós nos preocuparmos hoje com o que vai acontecer com a minha família. O que vai acontecer com o meu filho, que muitas vezes eu não estou nem aí, deixo ele à vontade, não anuncio a palavra de Deus para ele, não ensino ele a ser uma pessoa 100%. Eu vou me preocupar com meu pai e a minha mãe, que talvez levam uma vida mais ou menos, com os meus irmãos que estão longe dos caminhos de Deus, que você possa se preocupar hoje, enquanto é tempo. Porque infelizmente, se eu não acordar, se você não acordar, daqui a pouco estamos todos no inferno, como o rico estava. Que nós possamos abrir os nossos olhos e ver que o dia e a hora é hoje. Hoje eu tenho a oportunidade, amanhã, infelizmente, não vou ter mais essa chance. Você não vai ter mais essa chance de anunciar a palavra de Deus para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, sua mãe, os seus filhos e principalmente a você. Então, que nós possamos buscar primeiro a minha conversão. Essa é base. Essa é a base que eu vou ter para poder levar a minha família para o céu, é me converter. Então, que nós possamos aproveitar essa chance, porque o tempo é hoje. A hora é agora. Que nós possamos atender a esse chamado de Deus. Esse chamado que muitas vezes acontece de muitas maneiras, mas que nós possamos atender ao chamado de Deus em nossas vidas. Amém? Que nós possamos lembrar disso. Que nós possamos buscar isso para nós e para as nossas famílias. E só um adendo nessa escritura. É interessante que lá Abraão fala assim, não adiantaria ressuscitar um dos mortos e ir lá conversar com eles. Gente, aqui nós estamos vendo Abraão, que está ali com Jesus, está ali no céu, com os anjos, está ali com Deus, e ali naquele momento mostra muito claro isso, a salvação existe, a salvação é realidade. Não é à toa que Jesus quis descrever isso aqui, é para mostrar justamente isso. Quem estava lá no céu? Estava Lázaro e Abraão. Abraão, o pai da fé, um grande homem, um grande profeta, e foi sim aquele que provou mesmo que tinha fé e deu uma lição para todos nós do que é a verdadeira fé. Estava ali também o pobre coitado Lázaro. O céu está ali para todos, os grandes e os pequenos, mas não está ali para os que possuem grandes coisas, que têm grandes nomes aqui na terra. Não importa as suas posses aqui, o que você vai construir aqui, não importa.
E que nós lembremos disso. E que nós lembremos que o rico lá era uma pessoa importante, claro, era uma pessoa importante, uma pessoa que tinha um destaque na sociedade. Mas presta atenção, não tinha ninguém mais importante do que Lázaro para aquele rico. Como assim? É assim mesmo. Lázaro tinha tudo para oferecer para aquele rico. O que Lázaro tinha? A oportunidade daquele rico se transformar em um homem misericordioso, em um homem caridoso, em um homem que preocupa com o próximo. Mas o rico não aproveitou essa oportunidade. Lázaro era mais importante do que qualquer coisa para aquele homem, era mais importante do que qualquer outro ricaço, qualquer rei, governador, seja lá quem que fosse naquela época. Não tinha ninguém mais importante para aquele rico do que Lázaro, porque Lázaro tinha a chave para que o rico pudesse entrar no céu. Que nós possamos lembrar disso. Muitas vezes a gente dá tanta importância para as nossas coisas, para as coisas materiais, para pessoas importantes perante esse mundo, e esquecemos que muitas vezes o mais importante são pequenas coisas, são os mais miseráveis, os mais pequenininhos e as coisas mais simples, porque Deus é simples, Deus se preocupa com o pequeno, Deus se preocupa com as coisas de uma maneira diferente do que o mundo prega. Que nós possamos lembrar disso. Lázaro era a pessoa mais importante. Aí eu levo você a pensar e eu a pensar, quem que é a pessoa mais importante para mim? Quem que é a pessoa mais importante para mim? Nós possamos fazer essa reflexão, que possamos ir lá e ajudar aquele que precisa, acolher aquele que precisa ser acolhido, levar a palavra àquele que precisa de receber a palavra, que nós possamos lembrar disso. Não existe ninguém mais importante, não existe ninguém mais importante do que aquele que vai me levar para o céu. Aquele que tem a chave para que eu possa ser misericordioso, para que eu possa ser caridoso. Lembre-se disso. Não é mais importante o governador, não é o prefeito, não é o presidente, não é o ricaço, não é aquela pessoa importante, não. O mais importante para mim é o pequenininho, o menorzinho de todos é o mais importante para mim e para você. Por quê? Porque ele tem a chave para que você possa adentrar ao céu. E falando em chave, abra o seu coração. Abra o seu coração para que quando Deus falar com você, para quando Deus der uma oportunidade de você se converter, que você possa estar com o coração aberto para receber essa boa nova, para que você possa receber essa boa notícia. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que com certeza você vai alcançar, nós vamos alcançar a salvação que Deus tem para nós. E possamos ler novamente essa palavra e refletir e nos colocarmos na posição do rico e de Lázaro, que nós possamos aproveitar essa palavra de Deus, esse evangelho de hoje, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida e aproveitar a chance que nós temos, porque você e eu estamos vivos. E a oportunidade que nós temos é hoje. Amanhã, já não sei. Depois de amanhã, já não sei. No mês que vem, sabe-se lá. Então, assim, a oportunidade é hoje. Hoje nós temos a oportunidade de fazer a diferença, de fazer tudo novo em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família e cubra de bênçãos todos vocês. Deus abençoe. Amém.